Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nesses últimos anos eu tenho observado em nós, como igreja, infelizmente, uma grande falta de unidade, amor e arrependimento. Às vezes nós queremos fazer com que a espada corte apenas por um lado, tenha um gume apenas. Nós como igreja, nós temos dito que ficamos impressionados com a facilidade na qual as pessoas trocam de igreja aqui nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo. E deduzimos que não há comprometimento das pessoas com a obra de Deus e que as pessoas buscam o evangelho fácil. Eu já pensei isso muito, eu confesso a vocês. Eu tinha essa ideia formada. Mas por outro lado, a palavra de Deus, ela é e ela sempre será fiel em nossa vida. Pois a inspiração que Deus deu a Paulo em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 5, que nos diz, olha só: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Versículo 3: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Versículo 4: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Versículo 5: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha a conclusão do 5: destes, afasta-te. Vamos abrir aqui em Mateus capítulo 24, versículo 12. Esse versículo fala o seguinte: nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Beleza, vamos guardar esse raciocínio um pouquinho e vamos dentro dessa mensagem, sem sair do ponto da mensagem, mencionar e falar um pouco de cegueira. Eu estou baseado em Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Agora, lendo o capítulo anterior de João, eu observo que Jesus, ele abre os olhos do cego para que ele veja. Ou seja, ele faz um milagre na vida desse homem que era cego. Agora, o curioso é que imediatamente este que era cego, ele foi preso para ser questionado pelos fariseus. Quantos de nós passamos por situações semelhantes a esta? E quando Jesus vem, tira a nossa cegueira espiritual, as escamas finalmente caem, Satanás começa a usar de situações para nos abater, para nos acusar, tentar nos frustrar, tentar nos parar e mais, até nos matar em relação aos sonhos que um dia o Senhor sonhou para nós. Porque ele vai continuar a tentar matar o nosso ministério, tentar nos tirar da nossa comunhão pura com Deus. Esse homem, ele teve um encontro com Deus, e após esse encontro, ele começou a dizer para todo mundo, ele disse para todos o que Jesus fizera na vida dele. Mas este que era cego, ele foi preso, interrogado, pressionado diante das autoridades espirituais da época, entre aspas. Foi preso logo após ele ter tido um encontro com Deus e ter recebido de Deus um milagre. Eles queriam saber o que Jesus tinha dito, o que ele fez. Eles ficaram confusos, mas como assim? O cara era cego, tá vendo? Como assim? Sabe por quê, irmãos? Porque desde a fundação do mundo, ninguém tinha aberto os olhos de cego. Mas eu profetizo na sua vida, assim acontecerá em nossas vidas. Eu profetizo em nome de Jesus que os milagres acontecerão em nossas vidas, que as pessoas não entenderão o que aconteceu e nem como aconteceu, ficarão procurando fatos, base e razões humanas e não encontrarão.
fariseus fizeram de tudo para frustrar a alegria daquele homem. Dizia que Jesus era pecador. Olha para você ver. Eles insistiam em fazer as mesmas perguntas várias vezes, ao ponto do homem ficar fadigado e responder: peraí, será que vocês não estão vendo o que ele fez? Eu vou ter que responder de novo as mesmas perguntas. De repente, vocês estão querendo tornar discípulo dele? E eles se encheram de fúria. Disseram para o ex-cego assim: seja você discípulo dele. Mas naquele momento o cego foi tomado por uma alegria e com palavras inspiradoras. Imagina o próprio Espírito Santo, lá nos versículos 30 a 33 do capítulo 9, que diz, lá no 30 começando: nisto, pois, está a maravilha que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, no versículo 31. Mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ouve. Aí no versículo 32 está assim: desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Aí ele conclui no 33, olha isso aqui: se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Depois que temos um encontro, meus irmãos, depois que nós temos um encontro com Deus, Ele toma os nossos lábios e nos usa em inspirações. Mas os fariseus, por causa da dureza do coração, da religiosidade, não aceitaram o argumento do ex-cego e o expulsaram. E não é assim que acontece hoje em dia? Infelizmente, é bem dessa forma que muitos agem hoje em dia. Às vezes um novo convertido tem um real encontro com Deus e começa a gostar, a amar a presença de Deus, e Deus vem e revela-se a ele, dando a essa pessoa a revelação da palavra, que deixam muitos de boca aberta. Oh, uau! Por outro lado, existem aqueles que estão tanto tempo dentro de uma igreja, estudam a palavra, conhecem muito da Bíblia, mas não conhecem nada de Deus. Porque nunca buscou a Deus em sua essência. Nunca buscou a revelação da palavra de Deus. Olha só, querer a Deus é querer negar-se a si mesmo, negar ao seu temperamento, as suas atitudes, a forma como você vê as coisas e começar a ver as coisas na ótica de Deus. No capítulo 9 de João, versículo 39, Jesus diz que vem a este mundo para juízo, a fim de que aqueles que não vêem comecem a ver, e aqueles que veem sejam cegos. Você vai entender. Quando Jesus chega em nossa vida, que é o nosso coração, e nós deixamos que isso aconteça, nós cremos nele com todas as nossas forças, os nossos olhos eles são abertos, passamos a enxergar e de repente nós olhamos para trás e vemos a escuridão que foi a nossa vida no passado. Foi assim que aconteceu, lá no princípio, quando Jesus chamava por Adão: Adão, onde estás? Adão tinha acabado de desobedecer a Deus e comido do fruto, mas quando Deus chega em nossa vida, quando Deus chega perto, as escamas dos olhos caem, Adão percebeu que estava nu completamente. Assim é a situação de muitos de nós. Estamos completamente nus da presença de Deus, sem o revestimento da unção que vem dele, sem a revelação da palavra, longe da glória de Deus. Na parte B de João, no capítulo 9, versículo 39, Jesus diz: e aqueles que veem sejam cegos. Toda a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. É a palavra de Deus falando aos nossos corações. Por isso deve ser estudada em sua essência. Não adianta vivermos o evangelho disso ou daquilo. Temos sim que vivermos a vida de Deus em nós. E a vida de Deus em nós é amor. É o legado que Ele nos deixou. Amar uns aos outros, suportar uns aos outros em amor. Suportar no sentido de prestar suporte, apoiar, acreditar. Isso, infelizmente, está tão extinto. Esses fariseus queriam os ensinamentos de Moisés. E pronto. Quando se levantou o cego, a inspiração, com
tanta alegria, falando com os fariseus, os próprios fariseus o acusaram, dizendo que ele havia nascido todo em pecado. Escuta isso. A partir do momento em que você assumir a sua posição em Deus e começar a falar das coisas que não são deste mundo, e sim das coisas de Deus, os religiosos, os crentes fariseus vão começar a te acusar de coisas do teu passado. Como diz o pastor André Valadão, em uma das ministrações da gravação de DVD ao vivo, lá daquele grupo, né, do Diante do Trono, eu quero usar as mesmas palavras dele, que é o seguinte: quando o diabo, através de crentes fariseus, tentar lembrar você de seu passado, você vai lembrá-lo do futuro dele, que é no lago de fogo. Aleluia! Declare comigo: hoje eu sou vencedor, porque eu tive um encontro com Deus. Continuando em Filipenses capítulo 3, versículo 13, na parte B, diz o seguinte: esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Presença de Deus, revelação de Deus, glória de Deus, o reino eterno com Ele. O ex-cego, no versículo 30 a 33 do capítulo 9, ele começou a confrontar os conhecimentos, entre aspas, dos fariseus de uma forma bem verdadeira. Com todo o conhecimento da letra humana, aqueles homens não conheciam a Deus. Quem dirá reconhecer o Filho de Deus naquele momento? Como conhecer o Filho se eles nunca conheceram o Pai de verdade? Jesus, de uma maneira só dele mesmo, estava mostrando para aqueles homens que eles estavam mais cegos do que o homem que acabara de ser curado da cegueira. Por muitos anos, infelizmente, a igreja viveu o evangelho segundo o estatuto da conversão, o evangelho de utopias, que nada mais é que ideias criadas por homens. Com isso, muitos se acomodaram em sua zona de conforto da letra, sabedoria e conhecimento humano. Esses fariseus sabiam e entendiam muito sobre a lei de Moisés, mas eles não conheciam o Deus de Moisés na profundidade. A mesma coisa acontece em nossos dias. Conhecemos muito sobre estatutos da Batista, estatuto da Assembleia Metodista, Presbiteriana, estatuto disso, estatuto daquilo. Por que não dizer que é louvável o grande conhecimento de alguns homens em sua maneira de pregar, em sua maneira de vida, no amplo geral? Mas quando às vezes muitos desses homens se deparam em ter que ter uma palavra genuína, revelada pelo Espírito Santo de Deus, muitos deixam a desejar. E o que acontece, infelizmente, o que mais tem acontecido é que o Espírito Santo de Deus deixa de usá-los e eles começam a usar o Espírito Santo de Deus. É muito triste. Quando uma mensagem vem baseada apenas em conhecimento de letras humanas, ela tem um efeito de alimento estragado. Isso tem causado uma indigestão espiritual em massa em vários pontos do mundo. Porque todos nós, se não vigiarmos muito, temos uma forte tendência a esquecermos de Jeremias 17,15. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, ou seja, confia em si próprio. Deus nos deixou o exemplo de Moisés e o povo que andou por 40 anos no deserto. Justamente porque esse povo, antes de entrar na terra prometida, deveriam ser curados de seus orgulhos, do ego, da prepotência, de suas vontades próprias, de suas ignorâncias, de tantas outras coisas negativas. Mesmo com este grande e visível exemplo deixado a nós como igreja, ainda assim os líderes e também a igreja continua tendo as mesmas atitudes deste povo. É isso que Jeremias 17,15 quer nos dizer. Por muitas vezes homens confiarem em suas habilidades, em suas boas retóricas, confiando neles próprios ou na força de seu braço, a igreja do Senhor Jesus não tem crescido na forma como tem que crescer. E ainda muitos não entenderam e não sabem a direção e o caminho para se entrar na terra prometida. E muitos ainda estão dando voltas no deserto, vendo milagres, sinais, prodígios e maravilhas, mas ainda estão no deserto. Não entenderam ainda, não sabem como chegar à terra prometida. Outro exemplo que vejo na palavra de Deus
está em Obadias. Obadias predisse que Deus destruiria Edom como castigo por ter se mantido indiferente enquanto a Babilônia destruía Judá. Edom gostava e até se alegrava com os infortúnios que Judá e Israel passavam nessa época. Essa foi a mesma época que Jeremias exortava o povo de Judá e dizia que se Judá não se arrependesse, ela seria destruída. Mas o propósito de Deus com Obadias era outro. Deus o usou para dizer a Edom a respeito de sua indiferença ao que estava acontecendo em Judá. Os edomitas e judeus descendiam de dois irmãos. Lembra de Jacó e Esaú? Não quero entrar muito em Obadias, porque senão vou ter que pregar outra mensagem. Mas resumindo bem, o que eu quero dizer aqui é que assim como Edom, que era uma cidade vizinha a Judá, uma cidade que estava situada em uma parte alta, entre rochas, uma cidade rica, com guerreiros fortes, esse povo de Edom eles se tornaram orgulhosos com a sua autossuficiência. Eles eram prepotentes, não gostavam de Judá. A palavra de Deus em Obadias nos diz que Edom ficava extinguindo Babilônia a destruir Judá. Sabe o que eu entendo? Sabe o que significa Babilônia? Babilônia significa confusão religiosa. Agora, sabe o que eu entendo de uma forma bem direta e resumida aqui? Muitos de nós, às vezes, somos assim, igreja, com esse espírito de Edom. Às vezes, o nosso amigo do lado, passando por lutas, dificuldades, mesmo ainda que ele precisasse se consertar com Deus, precisa se arrepender de coisas, nós que somos vizinhos de banco, vizinhos de ministério, nós preferimos caluniar o nosso próximo, aí começamos a nos orgulhar na nossa espiritualidade, no nosso conhecimento, nas nossas condições de mídia. Glória seja a mim, louvado seja eu. E começamos até a desejar que aquele ou aquela caia logo de uma vez e morra, porque senão ele pode se tornar mais popular do que eu, ou na condição que ele está, talvez até atrapalhe o meu ministério. Então vamos eliminá-lo da nossa roda. Se eu perguntar para um pai de família, a seguinte pergunta: em sua casa, qual é o seu maior bem, o seu maior tesouro, o seu maior amor? Certamente ele responderia sem pensar: minha esposa e os meus filhos. Aí eu continuaria a perguntar: se algum estranho entrar dentro da sua casa e começar a maltratar os seus filhos, e começar a caluniá-los, inventar mentiras a respeito deles, fazer confusões em relação a eles e começar a provocar outras pessoas mais fortes e convencê-las a partir para cima de seus filhos e começar a bater neles muito, até que eles não tenham mais força ao ponto de cair no chão e morrer. Mas só que antes que tudo isso aconteça, você está sabendo da intenção do inimigo, da intenção dessa pessoa de maltratar os seus filhos, de querer matar os seus filhos. Qual seria a sua reação como pai? Eu posso responder essa pergunta porque eu também sou pai e sei que muitos pais possam estar me escutando. Nós como pais, todos nós, a gente partiria para cima dos inimigos, movido pelo instinto paterno dentro da gente. Surgiria uma força tão grande que nós acabaríamos com qualquer um que tentasse encostar um dedo no filho nosso. A pessoa poderia ser formada em artes marciais, a força que viria dentro da gente, a gente derrubaria qualquer inimigo de qualquer tamanho, mas ninguém encostaria um dedo nos nossos filhos, porque nós amamos os nossos filhos e jamais permitiremos que tal coisa de ruim acontecesse com os nossos filhos. Agora imagina o sentimento de Deus em relação aos seus filhos. Edom estava incentivando Babilônia a destruir Judá. Escuta uma coisa: com os ungidos de Deus, sabe quem trata? Deus. Não entre em assuntos que não é da sua conta. Se Deus está tratando com alguém, não se meta nisso. Ore por esta pessoa, porque dessa forma você estará se aliando a ela.
Mas se você começar a falar dessa pessoa, a julgar a tal pessoa, a trazer o passado de tal pessoa, a fazer vista grossa ao problema de tal pessoa e não amar o seu próximo como a ti mesmo, Deus vai desaparecer com o seu ministério. Porque ai daqueles que tocar em um ungido do Senhor. Você é um ungido de Deus. Ai daqueles que tocarem você. Aleluia. Glória a Deus. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Isso significa fazer para alguém algo que você gostaria que fizesse por você. Quando nós vamos para um púlpito e começamos a pregar letra e conhecimento vazio, sem revelação genuína de Deus, essa palavra chega até as ovelhas, sabe como? Como um alimento estragado. E alimento estragado traz doenças, e doenças traz morte. Ou seja, as ovelhas não estão encontrando pastos verdejantes para se alimentarem. Aí elas vão cheirando, aos poucos caminhando e procurando por alimentos. E quando se dão conta, elas estão fora do redil, longe do rebanho. E muitas vezes se tornam presas fáceis para que os inimigos a matem e a devorem. E às vezes outras que não saíram e ficaram dentro do redil morrem também porque estão comendo alimento estragado. E se alimento estragado traz doenças, pode trazer doença de cegueira também. Porque às vezes uma ovelhinha já tenha nascido em um contexto em que a vida toda ela era cega. Não por culpa dela, mas por culpa dos pais espirituais dela. Voltando para o caso do cego, foi necessária intervenção divina. Jesus veio até ele e o curou. E ele passou a ver, e a vida dele mudou completamente. No caso de Edom e Judá, Deus nos mostra na palavra dele que todos que se levantarem contra o Israel de Deus serão destruídos. Neste caso, Edom existiu uma circunstância de muito orgulho, soberba, autossuficiência, autoconfiança em si próprio. Não confiavam em Deus e não dependiam de Deus para nada porque se julgavam muito fortes neles mesmos. Meus irmãos, se não houver em nós um reconhecimento diário de que precisamos da misericórdia de Deus o tempo todo, e se não nos esvaziarmos de nós mesmos todos os dias, para que Ele venha em nós e possa nos encher, e se nós não buscarmos nos alimentar em Deus, da presença dEle em nós, da vida dEle em nós, do amor dEle em nós, e querermos fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, na nossa condição, confiando na nossa retórica, no nosso conhecimento, naquilo que nós decoramos simplesmente, não buscamos a presença de Deus, sabe o que acontece? O próprio Deus desaparecerá com o nosso ministério. Talvez Ele não te destrua porque Ele te ama demais, mas o ministério no qual Ele te usa e tem confiado em suas mãos, se você não zelar por Ele, o próprio Deus desaparecerá com este ministério. Escuta essa aqui, olha. Você sabe o que é dar a vida pelas ovelhas? Dar a vida pelas ovelhas muitas vezes implicará em você ser rejeitado pelas próprias ovelhas. Jesus deu a vida por nós e Ele foi rejeitado. Nós precisamos clamar por vida de Deus em nós, para que depois possamos ministrar vida de Deus para outras pessoas. Precisamos clamar a Deus desesperadamente para que nós o amemos intensamente, acima de qualquer coisa, para que nós possamos então amar aqueles que não nos amam. Porque todo aquele que gosta de falar as verdades de Deus tem que estar pronto para ouvir as verdades de Deus. Deus, nós te oramos, ó Pai, em arrependimento, em reconhecimento que nós dependemos de Ti. Muda, Senhor, a nossa vida cada dia. Sonda-nos, ó Pai.
que haja em nós a tua vida fluindo em nós, o teu amor fluindo em nós. Pai, que não haja, Senhor, cegueira, ó Deus, mas que possamos ver, ó Deus, além dos nossos olhos. Ó Deus, colocamos no teu altar o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa falta de amor. E que não seja na força do nosso braço, mas que seja na força do Senhor em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos.